Só tem um grande segredo para a gente trabalhar com dinâmica do movimento curvo. Qual é o grande segredo? O grande segredo para trabalhar com dinâmica do movimento curvo é o seguinte, pessoal. É perceber qual é a força que é oblíqua ao raio da trajetória. De novo, qual é a força que é oblíqua ao raio da trajetória. Então, aqui nós vamos ver dois pêndulos, tá? Aí ele fica bem claro, aí você pode generalizar. O primeiro deles é o pêndulo simples. Acompanhe aí, ó. O pêndulo simples é o pêndulo do relógio, né? É um movimento de vai e vem, tranquilamente. Agora, presta atenção a partir de agora, ó. Então, tem 3 posições importantíssimas. Vai lá. Em qual das posições a aceleração centrípeta é nula? Então, vamos ver. Você lembra da expressãozinha da aceleração centrípeta? A equaçãozinha da centrípeta pode ser obtida assim. Aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre o raio. Agora, repare que no pêndulo simples, nas posições 1 e na posição 3, ele vem até a posição 1 e para voltar. Cara, se ele para na posição 1, se ele para, a centrípeta 1 é 0. Se ele para na posição 3, a centrípeta 3 é 0. Porque quando ela passa na posição 2 ele tem velocidade. Se ele tem velocidade e está fazendo curva, tem aceleração centrípeta. E a centrípeta vai ter direção do raio, sentido voltado para o centro. O centro está aqui, ó. Então, na posição 2, ele tem aceleração. Aliás, ela é máxima, inclusive, a aceleração centrípeta, tá? Então, primeira dica importante. O móvel parou, meu filho, não tem aceleração centrípeta. Agora, vamos lá. Vamos ver quais são as forças agindo aqui. Em primeiro lugar, que forças agem? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui a força-peso, e aqui eu tenho um fio. Então, se tem fio, tem tração. Muito bem. Quem que você decomporia aí? Tá bom. Então, presta atenção. Eu vou decompor aqui, como muita gente faz, força de tração. Quando eu decompuser a tração, como ela parou, ela não está nem subindo nem descendo, essa componente vertical equilibra o peso, né? Muito bem. Qual que sobra? A componente horizontal. Mas, cara, se a bolinha está parada e ela recebe um safanão horizontal, ela é arremessada horizontalmente. Esse fio estava esticado. Se você dá um safanão horizontal, o fio fica bambo. Então, como é que ela vai descrever este movimento aqui? Ela estava descrevendo esse movimento? Se essa força aqui é horizontal. Isso daqui é um verdadeiro absurdo. É um absurdo isso aqui. Onde está o erro? Onde está o erro? O erro está em ter sido decomposta aquela força que está na direção do raio. Por quê? Olha essa frase agora, ó. Importante. Só decompomos as forças que são oblíquas ao raio. Atenção. Só decompomos as forças que são oblíquas ao raio de curvatura. Então, quem que é oblíquo ao raio de curvatura? T1 é oblíquo ao raio? Não, T1 é paralelo ao raio. Quem é oblíquo ao raio é o peso. É ele que nós vamos decompor. E quando a gente decompuser o peso, aí a coisa passa a fazer sentido. Tá ok? Vamos entender aqui, depois, se precisar, eu volto. Ó, presta atenção. Nós temos a tração T3, né? Aqui tem que ter uma tração, o fio está esticado, e o peso P. Quem que eu vou decompor? Quem é oblíquo ao raio. Quem que é oblíquo ao raio? Que não é nem 90, nem é paralelo. O peso. Se eu decompuser o peso aqui, esta componente, que é a componente normal à trajetória, que é o PN, ela está equilibrando T3. Quem que sobra? PT. O que sobra causa na massa aceleração tangencial. Agora fez sentido. Como estava parada, velocidade 0, e agora tem uma aceleração tangencial, ela vai aumentar, vai variar a velocidade na direção tangente. Na direção tangente, então o movimento é acelerado. Ele vem acelerando,
Até aqui que a velocidade é máxima. Daqui em diante, esta componente PT inverte o sentido e ela vai brecando, aqui ela para de novo. Isso aqui estava errado, isso aqui que a gente fez. Tá? Quem que eu tenho que decompor? Quem é oblíquo ao raio. Tá? Então, isso aqui está errado. No teu resumo, isso aqui está certinho, tá? Esse desenho aqui. Então, a dica é essa. Só decompomos nas forças que são oblíquas ao raio. Aí, nós temos esta situação aqui ainda, ó. Eu tenho aqui a bolinha passando com velocidade V2, e eu tenho a tração e o peso, só que eu tenho a aceleração centrípeta. Lembra que a gente falou na aula passada? Quem é maior, tração T2 ou peso P? Tração T2. Por quê? Por causa da aceleração centrípeta. Ela está apontando a força maior. Então, quem está causando a centrípeta? A resultante de T2 e P. E note que T2 tem que ser maior que P. Por quê? Da maior, que é T2, eu vou descontar P. Vai sobrar. O que sobra causa na massa M da bolinha aceleração centrípeta. Então, a resultante de T2 menos P está fazendo o papel de resultante centrípeta. Ok? Seria T2 menos P é igual a M vezes AC2. Aceleração centrípeta 2. Ok, pessoal? Tudo bem? E sabe quem é zero aqui? Bem aqui quem é zero? Aceleração tangencial. Essa daqui é zero. Ela vem diminuindo, aqui ela é zero. Daqui em diante ela começa a aumentar, mas ela inverte o sentido. Então a dica que eu vou te dar é a seguinte: toda grandeza vetorial, aonde ela inverte o sentido, o valor dela é zero. Seja velocidade, seja força, seja aceleração, não importa. Naquele ponto que ela inverte o sentido, o valor dela é zero. Ok? Então aqui a tangencial é zero e a centrípeta é máxima. Aqui a tangencial é máxima e a centrípeta é zero. Ok? Muito bem. Aí nós temos este outro tipo de pêndulo, que é o famoso pêndulo cônico, que é esse aqui, ó. Olha a bolinha aí, ó, presa por um fio, e ela fica girando. Então ela está descrevendo uma circunferência no plano horizontal de raio R, centro C. Tá? Neste caso, ela tem massa M, e a força que está agindo é o peso. Mas tem fio. Então, no fio, nós temos também uma força de tração. Tá? Quem que nós vamos decompor aí? O peso ou a tração T? Estão em dúvida? Quem que é oblíqua ao raio? Cuidado, cuidado. O raio da trajetória é isso aqui, ó. Ó. Não é o fio, hein? O raio da trajetória é isso aqui, ó. Espera aí. O peso é perpendicular ao raio, portanto, ele não é oblíquo. Quem que é inclinado, oblíquo ao raio, é a tração T. Então, é ela que eu vou decompor, ó. Eu vou decompor a tração T na direção do raio e na direção perpendicular ao raio. Da mesma maneira que aqui a gente decompôs o peso na direção do raio, olha aí, ó, o PN, e na direção perpendicular ao raio. Isso aqui era o raio da trajetória, olha aí, ó. Ok? Então, eu sempre decomponho na direção do raio e na direção perpendicular ao raio. Legal? Então, é como se não existisse mais a tração T. Só que, como ela gira no plano horizontal, ela não está nem subindo nem descendo, esta componente está equilibrando o peso. Se ela está equilibrando o peso, o que acontece? O que acontece? Sobrou quem? A componente horizontal. Só que a componente horizontal é paralela ao raio, sentido voltado para o centro. Então, é ela quem está causando, na massa da bolinha, aceleração centrípeta. Ela é a resultante centrípeta. Olha aí, ó. Ok? E se eu precisasse calcular esta componente centrípeta? Ia precisar calcular a aceleração centrípeta. Ia ser M vezes a centrípeta, é a componente horizontal. Só que eu não tenho a velocidade V, Hélio. Eu não tenho a velocidade V. Sim. Mas ele provavelmente daria para você o período desse pêndulo. E você, com o período no movimento circular uniforme, você acha o ômega, velocidade angular ômega. E com o ômega, você sabe calcular a centrípeta. Centrípeta também pode ser ômega ao quadrado vezes o raio. Então, ó, outra maneira de eu calcular. E fechando, então,
eu posso dizer que a resultante centrípeta causa na massa aceleração centrípeta. Olha aí, ó. A resultante centrípeta causa na massa aceleração centrípeta. Tudo bem? Então, só para fechar. Aqui, esta componente horizontal, ela sozinha faria o papel de resultante centrípeta. Causaria na massa aceleração centrípeta, tá? Aqui, por exemplo, nesta posição, esta resultante centrípeta seria T2 menos P, que causaria na massa M a aceleração centrípeta AC2, que seria V2 ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Ficou claro, pessoal? Ficou claro isso aí? Então, o segredo é esse. Só decompomos as forças que são oblíquas ao raio de curvatura. Ok? Tá aí o resuminho sobre dinâmica do movimento curvo. Alguma dúvida aqui? Podemos fazer exercício? Tá? Então, na aula passada, o material da aula passada, você tem dinâmica do movimento curvo, ao finalzinho dela, e você tem esta questãozinha que caiu na FUVEST. Olha ela aí, ó. A figura mostra, num plano vertical, parte dos trilhos do percurso circular de uma montanha-russa de um parque de diversões. Adotando-se G igual a 10 metros por segundo, a velocidade mínima que o carrinho deve ter ao passar pelo ponto mais alto da trajetória, para não desgrudar dos trilhos, vale em metros por segundo. Tá? E aí você tem esta figura aqui. Olha, o raio aqui é 8 metros da montanha-russa. O nosso carrinho vem, aí, ó. E ele vai descrever isso aqui. Ele quer saber qual é a velocidade mínima que ele deve ter ao passar aqui. Qual a velocidade mínima aqui em cima. Para não desgrudar do trilho, tá? Só fazer uma coisa aqui. Pronto. Ok? Qual a velocidade mínima para não desgrudar do trilho? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. Aí. Né? Então vamos lá. Ele está fazendo curva? Tá. Tudo que faz curva só faz curva porque tem uma aceleração centrípeta. Ó, qualquer probleminha desse tipo de exercício, ele vai te pedir exatamente no ponto mais alto. Pode escrever. Então, no ponto mais alto, ele está fazendo curva, ele tem uma aceleração centrípeta. Esta aceleração centrípeta vai ter direção do raio, sentido voltado para o centro. Então, uma coisa assim, ó, direção do raio vertical, sentido para baixo, voltado para o centro. Agora, que forças estão atuando aqui em cima? Agem, né? Devido à gravidade, ele tem massa, age o peso dele. E agora é a parte mais delicada. Tem esmagamento? Claro que tem. A roda está esmagando o trilho. Como é que a roda esmaga o trilho? No trilho. A força que a roda aplica no trilho. No trilho, a força é para cima ou é para baixo? Deixa eu perguntar para a Yasmin. Yasmin, no trilho, a força é para cima ou é para baixo? Não sei. Não sabe? Então vamos pensar. Ó, quando o carrinho veio aqui, ele estava vindo aqui, a tendência dele era seguir reto. Concorda assim? Uhum. O trilho não começou a levantar na frente dele? Ele já estava esmagando. Mas a partir do momento que o trilho começa a levantar na frente dele, ele vai esmagando o trilho. E o trilho continua levantando na frente dele. Ele continua esmagando o trilho. Concorda comigo ou não? Uhum. Então aqui ele está tentando esmagar o trilho para cima. Você concorda ou não? Sim. Então a força dele no trilho é para cima. Mas eu não estou interessado na força no trilho. Eu estou interessado na força nele. Porque é a velocidade dele, é o peso dele que vai agir, é a aceleração dele, então a força nele. Agora, lembra que eu falei aula passada, ação e reação? Se o carro esmaga o trilho Esmaga o carro. Esmaga o carro. Então, a força de esmagamento do trilho no carro é para baixo. Entendeu, Yasmin? Uhum. Tá? Agora que vem a parte mais importante. Por quê? Desenhamos todas as forças. Não tem fio. Ainda não falei força elástica, não tem força elástica. Tem rodinha, então não tem atrito, né? Como tem rodinha, não tem atrito.
Ou seja, acabaram-se as forças. Não tem resistência do ar, não tem impulso, acabaram-se as forças. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Ó, isso aqui é muito importante. A resultante delas, portanto, P mais N, está causando na massa do carrinho a aceleração centrípeta. Portanto, essa soma P mais N é a resultante centrípeta. Vocês estão reparando que eu não falo força centrípeta? Sabe por que eu não falo força centrípeta? Porque ela não existe. É verdade. Ela não existe. O que existe é a força-peso, é a força normal, é a força de atrito. Essas existem. Agora, quando elas se juntam, o efeito delas é obrigar o carrinho a fazer curva. Bom, mas a aceleração centrípeta eu sei calcular, V ao quadrado sobre o raio. Então, vou reescrever essa expressão assim, ó. Peso m vezes g, mais a normal n, é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Bom, primeira coisa, por que será que eu botei a normal n verde, a velocidade amarelo e o resto eu mantive tudo branquinho aqui? O que será que isso significa? Sabe o que significa? Significa o seguinte, ó. A massa do carro não muda, ela é constante. A aceleração da gravidade não muda, ela é constante. O raio da trajetória não muda, ela é constante. As únicas coisas que podem mudar são a velocidade do carrinho, pode aumentar ou pode diminuir. Mas se a velocidade do carro aumentar ou diminuir no segundo membro, e isso é uma igualdade, alguém tem que aumentar ou diminuir no primeiro membro. Se eu aumentar a velocidade no segundo membro, aumenta o segundo membro. Alguém tem que aumentar no primeiro membro, que ainda vou somar com a massa, com o peso. Espera aí, se eu aumento a velocidade aqui, aumenta o segundo membro, então vai aumentar normal. Ou seja, quanto mais velocidade o carrinho passa aqui, mais ele esmaga o trilho. Mais o trilho está esmagado, mais o trilho esmaga o carro. Mais esmagamento ele precisa para conseguir fazer a curva. Legal isso, hein? Então, repare que a velocidade V e a normal N são as variáveis. Então, acompanhe. Como ele fala para não desgrudar dos trilhos, repare que isso aqui é a única variável do segundo membro e a normal N é a única variável do primeiro membro. Adotando-se igual a 10, a velocidade mínima que o carrinho deve ter. Então, vamos pensar. Se eu aumentar a velocidade, aumenta a normal. Então, não quero. Eu vou ver qual é a menor velocidade. Então, diminui a velocidade, diminui a normal. Diminui a velocidade, diminui a normal. Diminui a velocidade, diminui a normal. Até que uma hora que a velocidade é mínima. Ora, o menor valor de velocidade vai ser aquele quando a normal for zero. Cuidado, hein? A normal é zero, não há esmagamento. Mas ele não perdeu o contato, ele não desgrudou. Existe o contato, mas só não há esmagamento. O valor da normal é zero. Existe o contato, ele está encostado no trilho. Veja, a normal aqui, ó, vou voltar à animação, ó. Repara a normal aqui, ó, ó. O valor dela é zero. Ela é zero. Existe o contato? Existe. Só não existe o esmagamento. Ok? Então, nesse caso, vai ficar assim a nossa expressão, ó. E esta velocidade é mínima, então a mínima velocidade ocorre quando a normal é igual a zero. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vem para cá. Tá? Quem que eu posso simplificar aqui? A massa M. Ótimo, vou simplificar. Bom, primeira dica. Muito mais do que uma simplificação matemática, essa simplificação aí tem um significado físico absurdamente importante. E é por isso que eu costumo resolver literalmente a questão, do que já ir substituindo os valores numéricos. Sabe por quê? Por uma razão. Veja, se eu cortei isso aqui, a massa do carrinho foi embora. Sabe o que significa? Que a partir desse momento, daqui em diante, tudo que eu vier calcular daqui para frente já não depende mais da massa M. Olha aí, ó. Independe da massa do carro. E aí eu vou te dar uma dica. Não é um probleminha que fala de montanha-russa em parque de diversão? Dica do Hélio.
Probleminha de montanha-russa, de parque de diversão, tá, aquilo, 99,9% dos casos não depende da massa. Pensa num brinquedo em parque de diversão que dependesse da massa do cliente. Já imaginou a discriminação? De ponta a ponta. Tá? De ponta a ponta. As pessoas extremamente obesas e as pessoas magérrimas. As obesas, porque simplesmente o cara falava, não, o senhor não pode ir porque o sistema não aguenta o senhor. E as pessoas magérrimas, o senhor não pode ir porque o senhor pode passar pelo vão do cinto aí, da trava de segurança. Entendeu ou não? Então, conclusão. Daqui em diante, o que eu vier calcular não depende mais da massa do carro. E tem muito exercício que ele fala, dobrando-se a massa de pessoas no carrinho, ou dobrando-se a quantidade de pessoas no carrinho, ou triplicando-se a quantidade. O que acontece, sei lá, com a velocidade? Se você trabalhar literalmente, cortou a massa, você já descobre que não depende da massa. Tá? Trazendo o R para cá, a gente chega numa expressão, velocidade mínima ao quadrado é RG, distrai a raiz. Se você gravar esta equação, tá? Claro que se você gravou essa equação, raiz de RG, você mataria esse exercício em meio segundo. Né? Por quê? Porque ele deu o raio, 8 metros, e o G que é 10. Resposta do exercício, raiz de 80, matou o exercício, alternativa C, caiu na FUVEST. Olha aí, ó. 80 metros por segundo, você matou o exercício. Mas se fosse uma prova discursiva, uma prova aberta, como você vai para a segunda fase, o que acontece? Você teria que fazer isso aqui. Claro que numa segunda fase você não ia escrever isso aqui, ó. Mas eu colocaria isso aqui, n igual a zero. E eu escreveria isso aqui, ó. A mínima velocidade ocorre quando a normal é igual a zero. Tá? Simplificaria, não escreveria isso aqui. Isso aqui é para você que vai estudar, ó. Tá? Aí eu prosseguiria, trabalharia aqui, chegaria aqui. Veja só, vamos supor, vamos falar um negócio. Vamos supor, por qualquer motivo aqui, ao invés de 8, você não viu e botou 9, vai, sei lá. Não prestou atenção que era 8, entendeu que 8 era o diâmetro e botou 4 vezes 10 aqui, raiz de 40, né? Claro que não bateu a resposta. Se você chegou até aqui numa segunda fase, hein? Questão aberta, e aqui você errou no cálculo, eu tenho certeza, a hora que eu vou falar, absoluta, que você teria tirado 3/4 da nota aqui. Sério, não estou brincando, não. Sabe por quê? Porque é prova de física e você demonstrou total conhecimento. O teu erro foi um erro de distração. Tá? Isso tudo é levado em consideração numa segunda fase. Ok, pessoal? Dúvidas? Yasmin, Fernando, Wellington, Adir, ninguém? Ótimo, vou em frente, hein? Fui, vamos lá. Próximo, olha isso aí, ó. A esfera representada no esquema tem massa igual a 1 kg e quando abandonada, movimenta-se segundo um arco de circunferência de raio 1 metro, devido ao fio que aprende ao teto. Ao passar pelo ponto A, quando o fio está na vertical, ela tem velocidade escalar de 4 metros por segundo. Considerando-se G igual a 10, a intensidade da força com que a esfera traciona o fio, no instante em que ela passa pelo ponto A, vale em newtons. Então o movimento é assim, ó a esfera. Quando ela passa no ponto A, a velocidade é 4. E ele quer saber, tá, a intensidade da força com que a esfera traciona o fio. Portanto, a força de tração no fio. É só lembrar, ela está fazendo curva? Tá. Então ela vai ter uma aceleração centrípeta. Olha aí, ó. Mas espera aí. Essa esfera tem massa e aqui tem a aceleração da gravidade G, que é 10. Ele deu. Tá? Pô, se ela tem massa e tem G, ela tem a força-peso. Ótimo, tem a força-peso. O que ele quer saber? Ele quer saber essa tração T. Acabaram as forças? Acabaram. O que você vai aplicar? Segundo a lei de Newton. A resultante causar na massa aceleração centrípeta. Ele te deu a massa aqui, ó, 1 kg. Então, da maior eu tiro a menor. O que sobra causa na massa aceleração. Quem é maior? Tração, peso ou são iguais? Tração. Né? Por causa da aceleração. Então vai ficar assim, ó. T menos P é igual a MACP.
Eu vou trazer o peso para o segundo membro e vou trocar a aceleração centrípeta por V ao quadrado sobre o raio, ok? Vai ficar assim, ó. P é mg, ele vem para cá somando, né? É menos, vem para cá mais. M, V ao quadrado sobre R. Repare você que a tração T depende da velocidade V. Tá? Como ele pede a tração, ele deu a massa, o G está dado também, a velocidade V está dada e o raio é dado. Pronto, acabou o exercício. Tá? Repare que a única variável é no segundo membro. E a única variável no primeiro membro vai ser a tração T. Legal? Mas ele já deu tudo, ele só quer saber quanto vale essa tração T. Esse tipo de exercício, muitas vezes ele fala assim, qual é a máxima velocidade com que ela pode passar aqui se o fio suporta uma tração máxima de X newtons. Tá? Então, ele vai te dar a tração e vai pedir a velocidade máxima. Ou o contrário. Tá? Ele fala, vamos supor que ele fale que a tração máxima seja 100 newtons. Ele quer saber se ela consegue passar com uma velocidade de 8 metros por segundo, uma hipótese, tá? Então, é aqui que você vai fazer esse tipo de análise. Tudo bem? Substituindo essa brincadeira, vai ser a massa é 1, o G é 10, está aqui. A massa é 1, a velocidade é 4 ao quadrado, né? V ao quadrado sobre 1. Fazendo essa conta, isso aqui dá 16, aqui dá 10. Isso vai dar 26 newtons. Alternativa correta, derivado. Tranquilo? E agora a questão 3 da menininha. Dá uma olhada nessa questão, é muito legal, hein? Uma garota de 50 quilogramas está brincando em um balanço constituído de um assento e de uma corda ideal. Olha aí, ó. Que tem uma de suas extremidades presa nesse assento, é essa parte aqui, e a outra em um saco de areia de 66 quilogramas, que está apoiado em repouso sobre o piso horizontal. A corda passa por 2 roldanas, e enquanto oscila, a garota percorre uma trajetória circular, contida em um plano vertical, de modo que ao passar pelo ponto A, que é esse aqui, a corda fica instantaneamente vertical. Expressando a resistência do ar e a massa do assento, considerando G igual a 10 e as informações contidas na figura maior, deixa eu só antecipar. A menina passa por aqui com uma certa velocidade V. Olha aí, ó. Ok? E nesse caso, aqui, ó, está o centro de curvatura C, nesse ponto. Você sabe, a gente já viu que aqui é onde a aceleração centrípeta é máxima, tá? Desprezando a resistência do ar e a massa do assento, considerando G igual a 10, e as informações contidas na figura, a maior velocidade em metros por segundo com a qual a garota pode passar pelo ponto A sem que o saco de areia perca contato com o solo é igual a... Uau! E agora, hein? Calma. Vamos começar desenhando as forças? Então vamos lá. A garota tem massa, portanto tem peso. Eu já desenho o peso da garota aqui, olha aí, ó. O saco de areia tem peso também. Vou chamar de pelinha o saco de areia. Olha aí, ó. O saco de areia está apoiado no chão. Se o saco de areia esmaga o chão esmaga o saco de areia. Olha a normal N. Olha aí. Tudo bem? Mas tem um fio aqui, ó. Cuidado agora, hein, gente? Cuidado agora. Tem um fio. Esse fio sustenta o balanço da menina. O balanço da menina puxa o fio para baixo e o fio puxa o balanço da menina para cima. Cuidado, hein? Só que o saco de areia está esmagando o chão. Então tem uma normal aqui no saco de areia. Aí nós já vimos. Só que aí tem o fio. A menina puxa o fio puxa a menina com a tração T. Olha aí, ó. Atenção, hein? Ó, de novo. Essa normal, o chão que está aplicando no saco de areia. Mas o fio está esticado. A menina não cai, ela está puxando o fio. O fio puxa a menina. Lembra que eu falei? Vai me interessar a força que o fio aplica. Mas espera aí, na outra ponta do fio é onde está amarrado o saco. Então aqui também vai ter uma força de tração que o fio está aplicando. Olha ela aqui, ó. E mais, hein? Falei a aula passada, hein? É um fio ideal? É um fio ideal? Ele não falou nada, né?
mas é um fio ideal. E nesse caso, o valor desta tração e o valor dessa tração são os mesmos. Olha aí, ó. Tá? Então, nós vamos fazer um estudo assim, ó. Eu vou estudar o que acontece com o garota e o que acontece com o saco de areia. Garota e saco de areia. Tudo bem? Vamos olhar a garota. Vamos lá. Quem é maior aqui? Tração ou peso? Não tem mais força, né? Na garota não tem normal. Você vai falar, claro que tem ela está sentada no balanço e tal. Ah, tudo bem, mas vamos considerar o balanço fazendo parte da garota. Senão eu vou ter que desenhar a força na garota e a força no balanço. Não precisa. Ou pensa assim, a garota passou a corda ao longo do seu corpo, das suas pernas, por exemplo. Tá? Então vamos lá, ó, garota. Quem é maior, tração ou peso? Tração. Da maior, eu tiro a menor, o que sobra causa na massa, aceleração centrípeta. Muito bem. Como é que eu calculo essa centrípeta? V ao quadrado dividido pelo raio. O raio aqui, 5 metros, né? Então vai ficar T menos P é igual a M, V ao quadrado sobre o raio. Legal? Tudo bem? Agora vem cá. Esta velocidade vai ser o quê? Máxima. Muito cuidado agora, ó. Ele quer saber qual é a máxima velocidade que ela vai passar aqui para que esse saco de areia não perca contato com o solo. Olha aí, ó. A maior velocidade, então ele quer a velocidade máxima para que esse aqui não perca contato com o solo. Então essa velocidade aqui vai ser a velocidade máxima. Espera aí. Então eu vou aumentando o segundo membro. Este P é constante. Então alguém tem que aumentar no primeiro membro também. Quem que vai aumentar no primeiro membro? A tração. Aumenta essa velocidade, aumenta a tração. Aumenta a velocidade, aumenta a tração. Até aí, tudo bem? Entenderam? Então tá bom. Agora vamos lá para o saco de areia. O que eu tenho? Estas duas para cima equilibram pelinha para baixo. Então, T mais N é igual a pelinha. T mais N é igual a pelinha. E aí que vem a parte mais... Por isso que é importante trabalhar literalmente. Olha por quê. Se eu for aumentando a velocidade, de novo aqui, se eu for aumentando aquela velocidade, vai aumentar a tração. Se eu aumentar a tração, como o peso da garota é constante, se eu aumentar aqui, diminui a normal. Porque essa soma tem que continuar o quê? Constante. A garota não vai... A garota não, desculpa. O saco de areia não vai mudar o peso dele. Quando eu somar esses dois, vai ter que dar constante. Então, uma hipótese. Aumentei a velocidade. Vamos supor que a tração vale a 10. 10. Vamos supor que a normal vale a 20. 10 mais 20... Não, ele deu, né? Ele deu o peso lá. Bom, vamos fazer essa conta comigo aqui, ó. Vamos supor que essa velocidade é tal que a tração seja 10. 10, vamos supor que a normal vale a 20. 10 mais 20, 30. Então, pelinha vai ser 30, sempre. Legal. Aí aumenta a velocidade, isso aqui passa para 15. Se isso aqui passa para 15, isso que era 20 cai para 15. Porque a soma tem que continuar dando 30. Aumenta a velocidade, isso aqui vai para 20. Isso aqui vai para 20, isso aqui cai para 10. Porque a soma tem que continuar dando 30. Aumenta a velocidade, isso aqui vai para 25. Isso aqui vai para 25, aqui cai para 5. Porque a soma tem que continuar dando 30. Entendeu o raciocínio aqui? Então, vamos pensar, esta tração tem que ser máxima. Pô, o máximo valor de tração para o qual ele vai continuar em contato com o solo, tá? Vai ser um contato, mas não vai haver esmagamento. Essa tração máxima é quando essa normal vale quanto? 0. Ó, com a qual a garota pode passar pelo ponto A sem que o saco de areia perca o contato com o solo. Ele está em contato com o solo, só que ele não está mais esmagando. Por quê? Não tem mais a normal, quem está equilibrando o peso é a tração T. Ela foi aumentando, 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 pronto, está equilibrando o peso. Tá? Neste caso, a tração máxima vai ser igual a pelinha. Então, no lugar desta tração máxima, eu posso escrever pelinha.
Então vai ficar assim, ó. Olha aqui que vai ficar. P', que é a tração máxima, menos P, é igual M, que é a massa da garota, V ao quadrado máximo sobre R. Tá? Então, substituindo os valores, eu vou chegar nisso aqui, ó. 660 newtons, porque é 66 vezes 10, 50 vezes 10, 50, o raio aqui é 5, olha aí, ó. Tá? Fazendo essa simplificação aqui, ó, aqui dá 10. 660 menos 500 dá 160. 160 simplifica com 10, dá 16. Então, 16 é igual a velocidade máxima ao quadrado. Extrai a raiz, tá aí. Velocidade máxima é 4 metros por segundo. Boa questão? Ótima questão.